beleza? Então hoje nossa reflexão é do 21º domingo do tempo comum. Estamos aí celebrando, né, e festejando o mês das vocações, e especialmente nesse dia as vocações de leigos e leigas, né? E também o dia do catequista, dos catequistas. E aí esses textos, primeira leitura do livro de Isaías, capítulo 22. Então, assim diz o Senhor a Sóbina, o administrador do palácio: eu vou te destruir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Aqui é importante, o ideal seria, depois a gente pode ver em casa, a partir do versículo 15, que é o pano de fundo, né, dessa história. Nós estamos aqui mais ou menos ali pelo ano 720, antes da nossa era, quando Israel era dominado pelos assírios. E Sóbina é justamente um administrador do palácio do rei Ezequias. E essa história é muito importante porque antes dessa eu vou te destruir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo, acontecerá que nesse dia, então, por que ele vai ser demitido? Porque ele, como administrador da casa de Davi, ele estava construindo numa rocha a sua sepultura. Vejam só, rocha aí também é importante, né? E a gente vê isso um pouquinho antes, a partir do versículo 15 lá. Nós estamos aqui no 19. E o texto pergunta, né? O que tens conosco? O que tens aqui? Né? E no fundo ele não tem nada, porque ele não pertence à família real. Então ele não teria direito de construir, cavar na rocha para construir o seu sepulcro. Claro que por trás dessa leitura teológica tem alguma coisa importante histórica, né? Ele provavelmente, vocês lembram que nessa época Judá havia feito um pacto de fidelidade ao Império Assírio, né? Nós vamos ser fiéis ao Império Assírio. Mas com o tempo, Judá foi percebendo que o negócio era tirar os assírios dali, né? Porque os assírios impunham uma carga pesada a Israel. E o rei foi fazer um conluio lá no Egito e tentou buscar armas e cavalos para poder fazer frente ao Império Assírio. Claro que ele quebrou a cara, né? E esse texto é exatamente a consulta que foi feita a Isaías, né? Então, quer dizer, esse é o pano de fundo, né? Sóbina era então administrador nesse momento. Não adiantou nada, né? Porque vocês lembram, a Assíria destrói completamente, arrebenta com o Reino do Norte, inclusive destrói tudo, Samaria, destrói tudo, e cerca Jerusalém. E nesse deslocamento do exército dos assírios, os babilônios perceberam isso e se aproximaram e botaram o exército, quase 100 anos depois, botou o exército assírio para correr. Então Israel acabou se vendo livre dos assírios, mas caiu na mão dos babilônios, né? E esse administrador, vejam, ele é substituído, né? Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Eucias. Olha aí o que o Senhor está dizendo. Vai chamar um servo, Eliacim, e o nome aí também é importante, El-Yaquim em hebraico. O Senhor suscitará. Então, o Senhor suscitará. Vejam que isso tem uma relação direta com o nosso texto do Evangelho, né? Pedro é suscitado para ser o administrador, né? O intendente, e naquela época
a responsabilidade desse administrador era abrir e fechar as portas do palácio do rei. Ele era o responsável pelas chaves, ele abria e fechava. Então, chamarei meu servo Eliacim, né? O Senhor suscitará, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa, porém em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Vejam só, né? A leitura cristã das Escrituras coloca essa profecia, coloca esse texto no dia da profecia de Pedro, né? Então, eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Olha aí. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como a estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Então, coisas importantes aqui, né? Esse Sobna vai ser substituído porque estava cavando na rocha, né? E rocha é pedra, né? Exatamente o nome de Pedro. Vocês lembram lá quando André diz para Pedro, acho que nós encontramos o Messias, e leva Pedro para conhecer Jesus, lá no capítulo 1, 42 de São João. E Jesus olha para Pedro e diz assim, tu és Simão, filho de João, te chamarás Cefas, de agora em diante te chamarás Cefas, né? Cefas, Kefas, em aramaico, é pedra, Pedro, te chamarás Pedro, né? E exatamente Sobna estava cavando um túmulo na rocha, na pedra, tá? Então, interessante, né? A igreja colocar essa profecia como um anúncio. Eliacim, né? Eliaquim, eu suscitarei, o Senhor suscitará, do Senhor, de Deus, e Aquim suscitarei. E Pedro é suscitado por Jesus, o novo mordomo, né? O novo porteiro, o novo administrador. Aqui Sobna era da casa de Davi, é substituído por Eliaquim, e Pedro é escolhido por Jesus, escolhido por Deus para ser o administrador do reino dos céus. O Salmo, né? O Senhor, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Que bonito, né? Entender que a bondade do Senhor Deus é para sempre, é desde sempre para sempre, e a gente fazer esse pedido, né? De completar na gente aquilo que Ele começou, né? Se colocar a serviço. E vejam a preocupação do Salmo, né? Versículo 6, ó Altíssimo, Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres. A preocupação com os pobres aí. E de longe reconhece os orgulhosos, né? Muito bonito. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Aqui no nosso folheto está errado, hein, gente? Não é capítulo 1, não. É capítulo 11. Foi um erro de digitação aí. É capítulo 11, tá? 11 de 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Então vejam, é uma releitura. Vocês lembram desses textos aqui, né? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. A gente canta isso, né, Ronaldo? No Salmo 139, né? Lembram? Senhor, eu sei que tu me sondas, né? A gente lê isso também no livro de Jó, né? Quem poderá
né? E é exatamente como são inescrutáveis os seus, de fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, né? E também a gente encontra no livro do profeta Isaías. Então veja que interessante, né? São Paulo escrevendo aos Romanos, fazendo uma leitura das Escrituras que aponta para que a gente olhe para o Cristo morto e ressuscitado. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. E é exatamente o que é o Novo Testamento, né? O Novo Testamento é uma leitura cristã, a fé do Cristo morto e ressuscitado. E aqui o Salmo 139, Isaías 40 e o livro de Jó. Aí o Evangelho, São Mateus, né? O primado de Pedro. A gente também encontra no capítulo 8 de São Marcos e 9 de São Lucas. Um pouquinho diferente, mas aqui estamos com Mateus. Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos. A região de Cesareia de Filipe é uma região importantíssima, né? Quando o texto faz uma referência à região de Cesareia de Filipe, nós estamos falando lá do extremo norte, né? Do Reino do Norte, lá no pé do Monte Hermon, onde é a nascente, onde são as nascentes do Rio Jordão. Então olha o que está por trás, né? dessa referência. E Jesus diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem, né? Na leitura que nós estamos fazendo, é exatamente Filho do Homem, o Cristo que passou pelo flagelo, pela morte e ressuscitou, né? Então, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Na realidade, quem dizem os homens, né, é bastante genérico. No fundo, essa pergunta, Mateus está escrevendo para os judeus, né? Então, quem dizem os judeus, porque todas essas respostas são todas respostas que judeus poderiam dar. João Batista, né, profeta da época, Elias, referência importante dos profetas, Jeremias ou algum dos profetas. E o profeta, lembram? Né? Eu suscitarei um profeta do meio de vós. Né? Então, algum dos profetas. Então, os judeus ainda não haviam percebido que esse é o profeta definitivo. Né? E vós, quem dizeis que eu sou? Uma pergunta que está sendo feita para nós, para a nossa comunidade. Né? E nós? A nossa comunidade, eu, você, o que nós dizemos que Jesus é? E aí quem responde? A pedra, Pedro, Cefas, né? Simão Pedro, e vejam, Pedro é símbolo da igreja, símbolo da comunidade, é a resposta da comunidade. Ele é também a autoridade, né, no cristianismo, ele é a autoridade da igreja, o primeiro Papa, né? Então, a fé no Cristo morto e ressuscitado, o Filho do Homem, né, responde: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Tu és o Messias. Messias, ou seja, da descendência de Davi, né? Então, pela descendência humana, ele veio da casa de Davi, mas o Filho de Deus vivo. A teologia, a fé na ressurreição nos diz: tu és o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, não foi um ser humano. Não foi a história, os fatos, não foram os fatos, né? É mais do que isso, é a interpretação dos fatos, a fé no Cristo morto e ressuscitado. É a teologia que diz: ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, né? A nossa fé.
Então Pedro respondendo isso está nos desafiando a responder também. É essa a nossa fé, né? Então, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Olha aí de novo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Aquela atitude que Sóbrio estava tendo lá no Isaías 22, no comecinho, de construir na pedra algo que ele não tinha direito, Isaías diz: eu mandarei meu servo Eliaquim. Pedro foi suscitado por Deus para que justamente, por isso ele chama Pedro, né? Por isso pedra, né? Por isso Kéfas. Então, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Vejam lá, Sóbria tinha a chave do reino de Davi, né? Tinha a chave dos portões de Davi, mas ele não era escolhido, ele não era suscitado por Deus. E o que acontece com o reino de Davi? É completamente destruído, né? Agora, aquilo que Pedro recebe a partir do que Jesus oferece para ele, Jesus suscita em Pedro, isso jamais poderá ser vencido, né? Então, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vejam logo, o que nós vimos na primeira leitura? No 22. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá, e ninguém poderá fechar. Ele fechará, e ninguém poderá abrir. Legal, né? A igreja escolhe esse texto de Isaías para mostrar para a gente a nossa leitura cristã, tendo fé em Jesus, que foi morto e ressuscitado, nos faz ler exatamente que é Ele o novo administrador, né, responsável pela chave, né, da entrada do reino dos céus. Então, vocês lembram quando Jesus, morto e ressuscitado, aparece para os discípulos, né, lá no capítulo 20 de São João? Ele sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem, ser-lhes-ão retidos, né? E Pedro sempre aparece, ele é sempre o primeiro nome na lista, né? Então, Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Interessante, né? Claro que e a gente encontra isso diversas vezes, né, no Novo Testamento. Jesus pedindo para não falar que ele é o Messias, né? Por quê? Porque nesse momento, nós que temos fé em Jesus e sabemos o fim do Evangelho, faz sentido. Ele de fato é o Messias, né? Ele de fato é o Messias, quer dizer, nós precisamos ir lá no fim, buscar a morte e a ressurreição, para poder entender que essa afirmação de Pedro é absolutamente verdadeira para a nossa fé, não é? Então é essa a ideia. Vamos refletir um pouquinho em comunidade?